Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 105 de estudo inicial do Espiritismo, o estudo básico, do curso básico, como fazer em diversas casas espíritas que têm escola e que têm um centro de estudo. A gente aqui faz também o estudo inicial, o estudo básico do Espiritismo, da doutrina espírita. E no estudo inicial, no estudo básico, é recomendável a leitura sempre do livro dos Espíritos, esse que aparece aqui do lado, porque foi o primeiro livro que Allan Kardec compilou. E Allan Kardec fez então o livro dos Espíritos com perguntas e respostas. Perguntas que Allan Kardec fazia e respostas que ele recebeu da espiritualidade, que estava ali preparando, junto com Kardec, então, toda a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela surgiu em 1857, quando do lançamento, então, do Livro dos Espíritos. Kardec fez vários outros livros e toda a história de quem foi Kardec, como foi criada, então, a doutrina espírita, nós falamos na aula 1. Se você está começando agora, não conhece nada de espiritismo, não sabe o que é e como surgiu, é muito recomendável que você assista à aula 1. Bom, e depois a gente aí faz a sequência toda. Nós já estamos na aula 105 e toda a aula a gente lê um conjuntinho de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Bom, hoje tem um tema muito bacana, muito interessante, que é conhecimento do futuro. Como é que eu posso conhecer o futuro? Vale a pena conhecer o futuro? O que eu tenho que fazer? Será que me é dado o direito de alguma forma, alguma fórmula, eu conseguir descobrir o meu futuro, o que vem pela frente, o que vai acontecer pela frente, né? Então, são essas as perguntas que Kardec vai fazer hoje e vai receber, então, as respostas. Nós vamos ler aqui as respostas dos espíritos para Kardec. Bom, como fazemos sempre, nós sempre fazemos o nosso momento de reforma íntima. E o momento de reforma íntima é um momento de aprofundamento da doutrina que a gente faz com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida é um livro belíssimo também, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico, e a gente sempre tem uma página de leitura. E é uma página com muito aprofundamento na doutrina espírita, com aprendizagem, acima de tudo. Aprendizagem para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Bom, hoje nós temos o título Paz. Este é o título do Caminho, Verdade e Vida de hoje. Bora lá então, vamos ler o Caminho, Verdade e Vida de hoje. E o título, então, Paz. E o Caminho, Verdade e Vida, ele sempre inicia com um versículo. E o versículo de hoje diz: Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Isto está em João, capítulo 20, versículo 21. Então Jesus, mais uma vez, disse, paz seja convosco. E aí a explicação agora de Emmanuel. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados. Interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores distanciados das noções de justiça não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho,
resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Vejam o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los no plano espiritual, do plano espiritual. Não lhes observamos na palavra qualquer recado torturante, não estabelece a menor expressão de sensacionalismo, não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso suficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência além da morte, na certeza de que haverá exames dos compromissos individuais. Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão, e que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra à espera do fogo fátuo do menor esforço. Muito bem, um belíssimo texto de Emmanuel. Vamos tirar aqui agora os aprendizados, como a gente sempre faz, né? Lê o texto, faz a compreensão e tira os aprendizados do texto para colocar em prática no nosso dia a dia. Bom, antes de tirar os aprendizados, vamos fazer como sempre fazemos, agradecer ao Chico pela belíssima psicografia e a Emmanuel pelo texto deixado aqui no Caminho, Verdade e Vida. Então, agradecemos aos dois e realmente um belo texto, né? E que vamos agora, então, aos aprendizados. Bom, o texto do Emmanuel, ele sempre resume no finalzinho. Então, vamos começar pelo finalzinho, para pegar aqui o resumo desse texto aqui, a principal conclusão. Bom, Emmanuel comenta: trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão, e que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso do puro de Jesus Cristo. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo fátuo do menor esforço. Então, Emmanuel comenta aqui, olha, nós vivemos aqui na matéria, a gente vem reencarnar, né? E passa por várias encarnações para se aperfeiçoar. E não tem jeito, o melhor aperfeiçoamento é a dor. É a dor, é a gente passar por dificuldades, é a gente passar por desafios. Muitas vezes não são nenhuma dor absurda, são apenas desafios, apenas pedrinhas que encontramos no nosso caminho, que temos que enxergá-las dessa forma, como um desafio, como uma oportunidade de aprendizado. Então é isso que Emmanuel comenta, olha, esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes, ou seja, tem muitos espíritos, né, aguardando a oportunidade de encarnar. Né? Então existe uma fila na espiritualidade querendo encarnar, principalmente no momento em que nós estamos, que é um momento de final de ciclo.
é um momento em que o nosso planeta vai mudar o estado dele, né? Gradativamente. A virada não é instantânea, levam anos e talvez mais de séculos, mas nós estamos já na reta aí de transformação, gradativamente. Os seres que estão perdendo as suas encarnações não nascem mais nesse planeta. Os seres que estão jogando fora a oportunidade de melhorar-se como seres, como indivíduos, de estarem numa boa vibração, serão retirados desse planeta e vão para um outro planetinha que esteja na mesma vibração que eles. Uma vibração mais selvagem, mais nervosa, mais raivosa. Eles vão para lá, para esse planetinha. Tá? E aqui nesse planeta a tendência é que fiquem, então, os espíritos com uma vibração melhor, com pensamentos mais positivos, com mais amor no coração. Não significa que o planeta vai virar um planeta perfeito de uma hora para outra, não. Né? Nós sabemos que estamos ainda na metade ali, menos do que a metade da nossa escala de evolução planetária, né? Considerando o planeta como a nossa casa e também um reflexo da nossa energia como seres, né? Muito bem, então temos muito ainda que evoluir, sabemos disso, mas estamos passando por um momento de melhora e precisamos compreender isso. Então, a grande chamada desse texto aqui, o grande aprendizado, é procuremos a paz, né? E o título desse texto é Paz. É um momento em que Jesus se apresenta aos discípulos. Após o seu processo de desencarne, ele se apresenta aos discípulos como uma materialização, um espírito de luz se materializando e se permitindo ver, então, pelos seus mais próximos, pelos discípulos mais íntimos. E aí, a primeira coisa que ele fala e fala mais uma vez, ou seja, reiterando o que sempre falava, né? A paz esteja convosco. A paz seja convosco. Então, essa é a principal mensagem logo que Jesus passa para eles. E Emmanuel comenta, olha, pessoas que desejam constantemente indagações, né, sobre o mundo espiritual, indagações aos espíritos, para saber e corrigir a sua vida atual, a sua vida terrena, com o menor esforço possível. Ou seja, olha, como é que eu faço para resolver esse problema meu? Me ajude aqui a resolver. Existe alguma forma de dos espíritos virem me ajudar aqui para eu resolver esse meu problema, né? E aí ele fica se ancorando na espiritualidade. Por preguiça, por querer agilizar, tornar mais rápido, né, a resolução dos seus problemas, por muitas vezes, é verdade, não saber o caminho, mas na maioria das vezes também, não procurar e não estudar para descobrir o caminho para resolver os seus problemas, né? Como nós falamos constantemente aqui nesse canal, esse é o trabalho que temos que fazer no momento de reforma íntima, por exemplo, é justamente identificar os nossos erros, identificar os nossos vícios, os nossos apegos exagerados à matéria, retirar os vícios, retirar os egos, e o principal, talvez o maior deles, é o ego, né? É o ego que nos faz pensar que nós somos mais do que os outros. E esse é terrível, porque junto com o ego vem raiva, ódio, inveja, né? E vários outros males. Muitas guerras, muitas brigas acontecem por causa do ego, ou dois egos exacerbados, né? Exageradamente elevados, em seres que ainda não conseguem se perceber e se encontrar. Porque quando o ser se encontra, que é aquela frase que repetimos sempre, né? É encontrar o seu eu interior. E o que é isso, né? No Oriente fala-se disso, no Ocidente também fala-se há menos tempo, mas fala-se também, principalmente durante os processos de reforma íntima, que não existe só no Espiritismo, mas na maioria das religiões, né? Sabe, compreende que o ser precisa se corrigir, melhorar-se como indivíduo para se elevar. E o que é esse encontrar o seu ser interior? É fazer justamente esse processo
de autoanálise durante todos os minutos do dia. Observar as palavras que eu estou falando, observar com o raciocínio ligado o tempo inteiro, né? Com o nosso racional ativo. Observar os pensamentos. Puxa, por que eu estou pensando isso? Por que me veio esse pensamento ruim? Por que eu estou pensando que eu sou melhor do que o outro? Não, eu vou lá ajudar. Olha, caiu alguma coisa no chão. Aí vem aquele pensamento, não, essa não é a minha tarefa, eu não vou nem pegar, deixa a pessoa vir. E aí existem mil desculpas, né? Não, se está a seu alcance, se você pode fazê-lo, faça. Trabalho que aparece na sua frente é para ser realizado. E realizado hoje, não amanhã, depois, quando tiver um tempo, não. É hoje. Pegue e faça, não te custa nada. E a espiritualidade acompanhando. Observa tudo que acontece na sua vida. Deus observa até os pensamentos, como vimos nas últimas aulas, né? Deus observa a tua intenção, os teus pensamentos. Então, tudo isso é medido, é avaliado, e conforme, então, você estiver agindo nos menores detalhes da vida, você aí sim será recompensado. Receberá uma vida melhor, receberá mais paz interior, né? Essa paz que o texto nos menciona aqui. Então, essa paz, ela tem que ser encontrada. Acima de tudo, ela precisa ser encontrada. Não espere que Deus venha te trazer a paz. Mas as leis universais agem sempre. As leis de Deus estão agindo constantemente. E toda vez que criamos uma boa situação, que transmitimos uma boa palavra, transmitimos uma boa energia, recebemos de volta também boas energias, boas palavras, boas pessoas se aproximam de nós quando estamos com uma boa vibração. Então, a paz acaba voltando. Mas você precisa, antes de tudo, perceber, controlar o pensamento, controlar a palavra, controlar as ações, para transmitir constantemente amor ao próximo, transmitir felicidade, harmonia ao seu redor. E aí você vai cada vez mais encontrar essa paz interior. Além disso, a gente precisa muito considerar o que Emmanuel comentou. Precisa compreender, né, essa compreensão que o Espiritismo nos traz muito, de que vivemos uma vida eterna, somos espíritos. E espíritos em evolução, é verdade. Ainda falta muito na escada de evolução, né? A gente vai reencarnação após reencarnação subindo nessa escalazinha e cada vez entrando num ambiente de paz, de harmonia, de felicidade suprema, cada vez maior. Cada degrauzinho que a gente sobe, a gente já leu isso em questões do Livro dos Espíritos. Né? Os espíritos que estão classificados num nível de espíritos puros, espíritos muito elevados, né? Também chamados de espíritos perfeitos. Eles vivem numa harmonia, numa paz interior e numa felicidade constante, mas trabalhando sem parar, como Deus, trabalhando constantemente, criando, e esses espíritos auxiliando então Deus e direcionando as ações no plano terreno também, além de no plano espiritual. Então, é constante esse trabalho em nome da evolução de todos. E aí precisamos, com essa visão da grandiosidade que é todo o universo espiritual, material, que é muito maior do que o que nós enxergamos hoje aqui na matéria, a nossa vidinha pequenininha, o nosso problema pequenininho. Quando nós enxergamos essa grandiosidade maior, nós percebemos que então as nossas lamentações são lamentações muito pequenas e que daqui a pouquinho vão passar. Nós vamos ter, conforme a transitoriedade das coisas nos mostram, né, no plano material principalmente, um dia após o outro muda tudo. E de uma hora para outra, tudo melhora na sua vida. Então, é constantemente fé em Deus, amor, amor ao próximo, positividade, como falamos muito aqui no canal.
e a sua vida vai melhorando aos pouquinhos e trazendo cada vez mais essa paz interior. Mas faça essa busca interior, regulando os seus pensamentos. Começa tudo no pensamento, né? Então, controlando os seus pensamentos constantemente. Controlando significa tirando o pensamento ruim. Sempre que vier um pensamento ruim, tira aquele pensamento ruim, substitui ele por um pensamento bom, um pensamento de paz, de harmonia. Se veio um pensamento ruim, substitua, diga para o seu subconsciente, não, isso rapidamente se resolve. Né? E acompanhe aqui no nosso canal a nossa sequência de estudo sobre subconsciente, sobre positividade. Bom, além disso, que outros aprendizados? Emmanuel falou também sobre a razão do porquê os emissários espirituais não proporcionam descobertas sensacionais. Por que não evitam as guerras? Né? E logo depois Emmanuel, então, explica, dizendo, olha, faz parte, e quem tem que evitar a guerra somos nós, que estamos aqui. E temos que evitar gradativamente, evoluindo, aprendendo, corrigindo, mudando nossas próprias leis aqui da matéria, enquanto estamos por aqui. Então, nós estamos aqui para isso, né? Como o filho vai aprender a andar de bicicleta se o pai o tempo inteiro for segurando a bicicleta do lado dele? Não. Algumas vezes o pai solta e deixa o filho ir. Vai cair, o pai sabe. É bem provável que ocorra um tombo. Mas depois de 1, 2, 3 tentativas, a criança aprende e começa a andar sozinha de bicicleta. Então, somos sempre amparados. Sempre. Deus está sempre acompanhando. Os espíritos bondosos, sob o comando de Deus, estão nos acompanhando e também nos protegendo, né? O nosso mentor, nosso espírito protetor, constantemente. Isso é certo. Mas todos têm certeza de que o aprendizado tem que ser feito pelo indivíduo. Senão não há aprendizado. Senão alguém ficou segurando o tempo inteiro. Tá? Então, esse exemplo, essa analogia com a criança aprendendo a andar de bicicleta, eu sempre faço, porque ela representa muito bem e ela transmite esse aprendizado, que, olha, o aprendizado é do ser, não adianta você querer que Deus faça a tua lição. Né? E aí Emmanuel comenta também, olha, muitas pessoas pedem a Deus que desça, que venha resolver os seus problemas pessoais. Não. E aí o que você vai ter aprendido? Não aprendeu nada. Aí o que normalmente acontece é que Deus ameniza os problemas, socorre, a espiritualidade atua, o seu mentor lhe ajuda, mas daqui a pouquinho aquele problema volta de novo. Vai te dar um suspiro para você recarregar as energias. Mas aquele problema vai voltar de novo, e é sempre assim na nossa vida. Quantos problemas passamos por eles mais de uma vez, e eles voltam novamente. Por quê? Porque aquele aprendizado eu preciso fazer. E enquanto você não assumir isso e não compreender isso, e passar pelo aquele problema de cabeça erguida, com a fé em Deus, sempre, né? Cabeça erguida significa sem choradeira, sem reclamação, sem lamentação, né? Sem aquele sofrência constante, né? Aquele momento que você fica sofrendo, né? Achando que para ir para o céu tem que sofrer. Não, de forma alguma, né? De forma alguma. A gente sabe, sim, que às vezes precisa cair para ter força para se levantar e seguir em frente. Né? Que é o exemplo da bicicleta que eu dei agora há pouco. Às vezes, o tombo é necessário para o indivíduo perceber que ele tem que se manter equilibrado na bicicleta. Mas, depois que a gente aprende, cada vez mais no processo de evolução espiritual, já lemos isso no Livro dos Espíritos também, os espíritos, quanto mais elevados, menos expiações eles têm que passar na matéria. Primeiro que eles reencarnam cada vez menos, né? Conforme a gente vai evoluindo, cada vez menos reencarnações são necessárias. E quando ocorrem as reencarnações, normalmente sem expiações, ou seja, sem ter que passar por momentos de dores elevadas ou momentos muito difíceis, porque são seres que já estão elevados e que não necessitam passar por momentos assim. Não necessitam mais.
né? Já passaram anteriormente, já se evoluíram, pegaram a retidão e seguiram em frente no processo de evolução. Bom, então, e aqui mais um seria quando Emmanuel comenta, olha, Jesus se apresentou então espiritualmente aos discípulos e lhes trouxe um convite, a paz seja convosco. Materialização espiritual, sim, foi isso que Jesus fez, né? Jesus se apresentou espiritualmente, mostrando aos discípulos, olha, a vida continua. Olha eu aqui, continuando a existência. A existência não acaba com a morte, né? E foi uma mensagem de Jesus aqui. E Jesus, então, não traz revelações sobrenaturais, né? Não fala sobre o futuro deles. Hoje nós vamos falar sobre o futuro, né? Não, Jesus simplesmente demonstra a sobrevivência. Somos seres eternos, como Jesus, e seguimos em processo de evolução. Jesus já está lá em cima, né? Jesus já fez o seu processo de unificação com Deus. Jesus já é um com Deus. Está na mesma sintonia, na mesma vibração com Deus. Nós ainda estamos longe disso, sabemos. Mas vamos aos pouquinhos subindo. Sempre em frente, sem sair da retidão. Sem desviar, né? Dizendo não quando tem que dizer não. E dizendo sim quando realmente é algo bom que vai te elevar como ser. Aí você concorda. E aí vai com seu amigo, ou então vai para um estudo, ou então assume uma determinada tarefa que vai te elevar de fato. Bom, e aí o quarto ponto aqui que eu queria comentar para finalizar é o ciclo de evolução reencarnatório é responsabilidade do ser, né? Como comentei antes, não adianta o pai querer segurar a criança para ele não cair da bicicleta, para a criança não se machucar, porque a criança não vai aprender a andar de bicicleta dessa forma. Então precisa soltar a criança fazer o seu exercício sozinho. E se tombar, não tem problema, é um tombinho, passa um remedinho, no dia seguinte vem de novo para a pracinha para tentar andar de bicicleta de novo. E assim, toda hora a gente vem para a pracinha. A pracinha é o nosso mundo, é o nosso planeta, né? Onde passamos por essas experiências, para que aprendamos a lidar com a matéria, aprendamos a lidar com o sofrimento, com a ansiedade, né? Tiremos a ansiedade, tiremos o ego, confiemos no Pai e aí automaticamente vem a paz constante para o nosso interior. Tá bom? Muito bem, pessoal. Essa foi a leitura de hoje do Caminho, Verdade e Vida. Vamos agora para a leitura do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos de hoje, a gente está falando sobre as leis, né? Estamos falando sobre as leis e estamos agora estamos na parte terceira, no capítulo 10, falando sobre a lei de liberdade. Já passamos por todos esses tópicos aqui de lei de liberdade. E agora temos o tópico chamado Conhecimento do Futuro. Perguntas que Kardec fez para a espiritualidade sobre o futuro. É possível conhecer o futuro? Né? Então, bora lá. Vamos à primeira pergunta de hoje. Hoje nós vamos da questão 868 do Livro dos Espíritos até a questão 871. Bora lá. Questão 868 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o futuro ser revelado ao homem? Resposta dos Espíritos: em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Então é isso, tá? Então a princípio, o ser não conhece o seu futuro, né? Lembrando que, conforme nós já lemos anteriormente no Livro dos Espíritos, nós fazemos um planejamento lá na espiritualidade da linha principal de vida nossa, ou seja, do nosso caminho principal de vida, como vamos morrer, quando vamos morrer, como vamos viver, a situação, se vamos viver em abundância constante, né? O que é sempre um desafio também, ou se vamos viver com
com poucos recursos, né? Falando de recursos de matéria, financeiros e tudo, é sempre também um exercício para nós, para que aprendamos passar com resiliência e com paz pelos momentos. Então, em todas as oportunidades de encarnação, tipos diferentes, existem aprendizados diferentes, né? Porém, nós fazemos esse planejamento na espiritualidade, conforme o que precisamos aprender. O nosso mentor, junto conosco e junto com outros espíritos elevados, nos ajudam nessa escolha, nessa decisão da nossa encarnação. Muito bom. E, nesse momento, então, nós já sabemos de muita coisa que vamos passar, como vamos passar. Só que, quando viemos para a matéria, nós esquecemos. Esquecemos as vidas passadas, esquecemos muita coisa. Na verdade, não esquecemos, fica guardadinho na nossa grande inteligência que temos, inteligência espiritual. Essa grande energia de inteligência que somos como espíritos, né? De fato, somos uma grande inteligência, sabemos disso. Uma inteligência espiritual que armazena todos os aprendizados de todas as encarnações que passamos. Porém, quando viemos encarnar, a gente não enxerga. Na matéria, a gente só tem a inteligência do ser atual, do ser conhecido, do ser que vive neste momento agora. Toda a inteligência que guardamos de encarnações passadas fica sob o véu da matéria. Como se fala no Oriente, como se fala em várias outras religiões reencarnacionistas, né? Que, da mesma forma, acreditam que o ser ele mantém a sua inteligência sempre, né? Não se perde a inteligência de outras encarnações e tudo, mas fica ofuscado sob o véu da matéria. Ou seja, enquanto estamos encarnados, a gente não recebe e não acessa essa inteligência. Porém, já estudamos anteriormente, é possível, em momentos de meditação, como fazem os orientais, por exemplo, né, em momentos de profunda meditação, receberem, então, e perceberem cada vez mais essa inteligência maior. E aí é que surgem ideias, surgem soluções, surgem intuições, como falamos no Espiritismo, né? Intuições dessa inteligência maior, mas em momentos de oração, em momentos de paz interior. Por isso é que Jesus pedia também constantemente, orientava aos discípulos, paz constante. É aquela paz interior que preenche todo o seu ser. Com essa paz, com fé, com positividade, com uma boa harmonia, você consegue, então, acessar essa tua grande inteligência que tem interior. Tá? É lógico, com essa harmonia que você atinge, você também permite, de forma mais fácil, que a espiritualidade, os bons espíritos, o seu mentor, por exemplo, consiga passar para você também inspirações, ideias, sugestões. Né? Muito bem, essa foi a questão, então, 868. A questão 869. Kardec pergunta: com que fim o futuro se conserva oculto do homem? Resposta dos espíritos: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar-se a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso de tua existência. Bom, então essa foi a resposta dos espíritos, né? E eles comentam aqui, olha, se você souber o teu futuro,
das duas, uma. Ou você não vai fazer nada porque já sabe o futuro, então vai ficar aguardando, então não vai trabalhar, não vou fazer, porque eu vou morrer mesmo, então, ou então, eu vou ficar rico, então não vou fazer nada hoje, eu não vou nem trabalhar, né? E aí não trabalha, e acaba, por vezes, modificando, às vezes, aquilo que estava determinado para acontecer, porque você não fez o que tinha que fazer, né? Não vai estudar, não vai trabalhar, não vai se esforçar para se elevar, e vai ficar aguardando acontecer o futuro, né? Achando que aquilo ali é imutável e que já está já ali à sua frente. Então é mais ou menos por aí. Se a gente souber o futuro, ou a gente não vai trabalhar no momento atual, não vai se esforçar no momento atual, negligenciando então o presente, como dizem aqui os espíritos, né? E isso não é bom. A gente precisa sempre fazer a nossa parte. E a melhor maneira é que a gente não conheça o que vem pela frente. Vamos seguir em frente, trabalhando com fé em Deus. E pronto. Questão agora 870. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Essa foi a pergunta de Kardec. E agora a resposta. Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria se lhe não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos, mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez para que tal se dê a morte daquele de quem herdará. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos, bons ou maus, que a crença na correspondência daquele fato lhe fez nascer no íntimo. Então, muito interessante, né? Esse trecho final é excelente, porque ele comenta, olha, às vezes Deus permite o ser perceber ou até saber o seu destino, né? Para perceber como ele vai se portar, como é que ele vai se comportar. E aí, Deus percebe os pensamentos. Já lemos isso em questões anteriores. Deus acompanha os teus pensamentos, por menores e mais rápidos que sejam. São pensamentos bons, são intenções boas, ou são intenções de cobiça, de raiva, de ódio, né? Por isso temos que trabalhar constantemente os pensamentos, acima de tudo. Até porque dos pensamentos é que tudo nasce. Nasce o pensamento, nasce a ideia, né? E aí sai a palavra, e da palavra e dos pensamentos saem as ações do dia a dia, e essas ações muitas vezes se transformam em hábitos rotineiros que precisamos perceber e cortar da nossa vida. Mas comece pelos pensamentos. 24 horas por dia, todos os minutos dessas horas, observe os seus pensamentos. O que passa na cabeça é bom, é ruim? É um pensamento que Jesus faria? Está no Evangelho de Jesus como algo bom? Então, ok. Então, aceite, fale,
Mas se por um acaso vai causar mal a alguém, não está no Evangelho de Jesus, também não está no Espiritismo, então não faça. Não passou pelos filtros seus, né? Acima de tudo, a tua razão interior. Olhando, então, o Evangelho de Jesus, olhando o que diz a espiritualidade através do Livro dos Espíritos, e o teu conhecimento todo, a tua sabedoria que você une disso tudo, é a razão que toma a decisão. Ó, esse pensamento é bom, então eu aceito. O outro tira e faz o tempo inteiro esse controle, tá? Bom, é isso. Nós estamos sempre sendo constantemente avaliados pela espiritualidade, por Deus, constantemente. E aí erramos. Estamos cometendo um erro, pensamentos ruins e tal. Vamos ter que passar por uma dificuldade para percebermos aquilo, né? Lembrando que uma pessoa que ela erra, por exemplo, ela é má com os seus subalternos, os seus subordinados no trabalho, né? Imagina que é um dono de empresa, né? Mas que maltrata muito os subordinados. Não dá folga, exageradamente puxa o trabalho, né? De forma excessiva. Então, esse é um que, de repente, numa outra encarnação, ou até muitas vezes na própria encarnação, vai ter que passar por uma situação em que ele vai ser subordinado de alguém e vai ser muito cobrado, tá? Para que ele perceba aquela lição e mude o seu ato, mude a sua forma de agir. Bom, é isso, tá? Constantemente controle dos nossos pensamentos, nossas falas, nossas palavras e nossas ações, porque estamos sendo constantemente avaliados. Questão agora 871. E é a última questão de hoje, sobre futuro. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Essa foi a pergunta de Kardec. Kardec também, quando ele fez o Livro dos Espíritos, vale a pena sempre a gente comentar, né? Quando Kardec fez o Livro dos Espíritos, ele estava ainda compreendendo a doutrina espírita. Por isso é que algumas perguntas a gente olha assim e vê, puxa, mas isso aí é óbvio, né? Mas Kardec ainda estava compilando tudo, né? Juntando. Inclusive a gente percebe, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, que Kardec, primeiro ele deve ter feito as perguntas todas, colocou num papel as questões todas, e aí foi gradativamente enviando e recebendo de volta, enviando. E aí sim, quando recebeu tudo de volta, e aí compilou e montou a doutrina, né, baseada nas respostas. E aí a gente vê claramente, olha, essa daí é uma que a gente até já comentou mais cedo um pouquinho, né? Praticamente Kardec perguntou, olha, para que serve, então? Se Deus já sabe que o homem vai sucumbir a uma determinada prova, porque Deus sabe tudo, né? Deus, quando ele dá a prova para a gente, ele já sabe, olha, vai conseguir, não vai conseguir, né? Qual a necessidade dessa prova? Uma vez que nada acrescentará a Deus. Já sabe o respeito desse homem. E a resposta dos Espíritos. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado, como falamos na questão 119. Então, quem quiser depois voltar, é só ou pegar o seu livro e procurar lá, 119. Foi falado também uma pergunta parecida com essa, né? Então, é uma pergunta que já foi anteriormente respondida. E aí continuam os Espíritos. Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição adulta? Falamos também sobre isso na questão 379. Quando ele fala que passa o homem pela infância, significa assim, o ser, né, o ser espiritual ainda muito imaturo.
né? O ser ainda sem maturidade espiritual, ainda sem saber ao certo o que é o bem e o mal, né? O que é a moral, o que é a ética, sem ter as aptidões necessárias ainda que precisamos constantemente fazer. Isso é o ser imaturo ainda, né? O ser no período de infância. O homem passando pelo período da infância, antes de chegar à condição adulta, como comenta aqui os Espíritos. E aí continua. A prova não tem, por fim, dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dará ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tenha liberdade de fazer ou não fazer, dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal. A prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Conforme falado na questão 258 também. Né? Então, os Espíritos, nesse trecho aqui, os Espíritos explicam, olha, Deus dá essa possibilidade de prova ao homem, né? Para que ele decida se ele vai fazer, se ele não vai fazer, se ele vai passar, ou se ele vai passar, mas se lamentando, choramingando, né? Então, talvez tenha que passar de novo. Então, a gente tem que passar por todas as provas, mas sempre de cabeça erguida, com fé em Deus, sem lamentações excessivas, né? Mostrando que sabe passar por aquele problema, por aquela pedra no caminho, por aquela dificuldade, e que temos que enfrentar, às vezes, várias vezes, enquanto estamos encarnados. Então, Deus não dá essa tarefa, né? Porque Deus quer ver ou quer, de repente, descobrir. Não, ele dá como oportunidade para o homem, para que o homem faça o seu aprendizado. E aí continuam os Espíritos. Assim, sucede entre os homens, por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a natureza que se tenha, de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem a prova. Do mesmo modo, o juiz que não condena um acusado, senão com fundamento, num ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Então, esse trecho é muito bom, né? Porque ele explica bem, olha, Deus não vai condenar, nem vai dar prêmios também para um ser que ainda não realizou a prova. Ele precisa realizar a prova, né? Então é dado a prova para que o ser mostre, olha, sei passar, estou passando por essa prova da forma correta, com honra, com paz interior, com fé em Deus, e passei. Então, sim, essa prova foi realizada com sucesso. Fora isso, não, Deus dá a oportunidade. Se o ser não conseguir, ele vai ter que novamente, vai ter uma nova oportunidade de passar novamente por esse mesmo desafio, por essa mesma prova. E continuam os Espíritos. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, as suas forças ficariam paralisadas. Daí o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços,
mas ignorando os trâmites, porque terá que passar para alcançá-la. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos, sem exercer as suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. Muito bem, belíssimo esse final, né? Esse final aqui explica por completo mesmo. Então os espíritos comentam, olha, é perfeito a providência, né? Deus, né? É perfeito no conceito de ocultar. E ocultar por quê? Justamente porque se a pessoa souber que vai acontecer algo bom, ele não vai fazer nada, ele vai ficar aguardando. Bom, eu vou ganhar aqui então uma determinada bênção, eu vou ganhar recursos ilimitados, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar parado esperando. E o contrário também, né? Aquele ser que fica sabendo que de repente, olha, vai acontecer isso de muito ruim na sua vida, também ele cai em desânimo profundo, que paralisam então as suas ações. Então é perfeito Deus, e os espíritos comentam sobre isso, né? É perfeito não saber. E aí a recomendação para todos os espíritas, né, é que não procurem ficar descobrindo o seu futuro, né? Ah, eu quero saber o meu futuro, então eu vou lá para ver se eu descubro o que vai acontecer comigo pela frente, né? Não, isso pode ser muito ruim. Primeiro, pode ser que não seja real, né? Pode ser que seja algo ali, mas que estejam passando uma informação errada, mal compreendida, ou uma mensagem indevida, que você vai ficar com aquilo na cabeça, mentalizando aquilo, né? E pode até ir formando aquilo, formando uma vibração ruim, né? Ou excessivamente boa, e aquilo de fato não se concretizar. Então, dos dois casos, sendo verdade ou não sendo verdade, não é bom procurar saber o seu futuro. Não procure saber o seu futuro e pronto. Né? Siga em frente com fé, com retidão, com amor a Deus, com amor a Jesus, seguindo o Evangelho de Jesus constantemente. E é isso que nos faz um futuro bom. Tá? Aprendizado constante, evolução. Esse é o nosso futuro. E é isso que temos que construir e não ficar tentando descobrir o que vem pela frente. Então, procurem sempre evitar de descobrir as suas jornadas. E aí, uma boa observação dos espíritos que nos passaram aqui olha, quando você tem que saber alguma coisa, é alguma coisa lá adiante, como assim uma meta aonde você tem que seguir, né? Aonde você vai chegar. Recebemos, às vezes, como sincronicidades, como dizia Carl Jung, sincronicidades da vida, né? Que são aquelas coincidências que acontecem, aqueles fatos que nos mostram de forma material o caminho, seja por um sinal, né? Uma borboleta que aparece voando, ou uma direção qualquer, um amigo que vem e fala alguma coisa que você tinha acabado de pensar e ele acabou de falar, né? Ele pode ter recebido uma inspiração do teu mentor para falar a mesma coisa que você estava pensando. E aquilo, às vezes, te dá um sinal, uma sincronicidade, como dizia Carl Jung, né? E que nós, espíritas, compreendemos não como uma sincronicidade, mas como um sinal, de fato, da espiritualidade, nos direcionando, sinalizando, esse é o caminho, esse pode ser o caminho. Né? E, às vezes, a gente recebe, sim. Até dos espíritos, a gente pode receber numa casa espírita uma direção, mas nada detalhadinho, né? Nada com muitos detalhes é bom. É bom saber assim, olha, talvez no futuro você vá por esse caminho, pode ser bom para você. Algo que te dê oportunidade, inclusive, de escolha, de decisão, né? Mas algo que te sinalize, olha, pode ser esse o teu caminho, né? Mas assim, como direção, não como, vai acontecer, está certo, pré-determinado, né? E isso daí não tem jeito, não tem como fugir. E aí, isso daí pode nos trazer, então,
pensamentos ruins ou pensamentos excessivamente bons. E aí nós paralisamos o nosso processo de evolução. Tá bom? Então esse é o grande aprendizado de hoje aqui com relação a conhecimento do futuro. Né? E precisamos muito não ficar focados em conhecer o futuro e focar muito no agora, no que precisamos fazer agora para evoluirmos como ser. Né? Sabemos onde queremos chegar, isso é o que temos que saber de futuro. Queremos ser espíritos elevados, queremos crescer em evolução constante, e isso é o fundamental que temos que saber como nosso futuro. Somos espíritos eternos, estamos no caminho seguindo o Evangelho de Jesus e queremos chegar do lado de Jesus. Um dia, daqui a muito tempo, depois de várias encarnações, sabemos. Mas queremos poder chegar do lado do Pai, estar do lado de Jesus e conseguiremos um dia. Isso é o que temos que ter em mente como nosso futuro. Focar e seguir no caminho da retidão. Muito bem, pessoal, essa foi a questão 871 e finalizamos hoje aqui a lei de liberdade no conhecimento do futuro. Na próxima aula, finalizaremos aí sim a lei da liberdade com o último tópico que fala sobre um resumo teórico sobre as ações humanas. Bom, espero que você tenha gostado sobre conhecimento do futuro. Nos vemos então na próxima aula. Muita paz e luz no coração de todos. Até lá.